Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e hoje eu vou passar com vocês pelos artigos 3º e 4º da lei, explicando aqui a lei versus a vida real, o que cada coisa quer dizer para a gente poder avançar no estudo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre a aplicação material da LGPD. O que isso quer dizer aqui traduzindo, né? Aplicação material. Quando a LGPD se aplica e quando a LGPD não se aplica, para a gente poder deixar bem pontuado e vocês entenderem as hipóteses em que cada uma das duas coisas acontece, tá? Bom, o que diz o artigo 3º? Diz que a lei se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país em que estejam localizados os dados, desde que. Vamos parar e falar um pouquinho aqui sobre o caput, né? Que vocês já sabem o que é do artigo 3º. Nós vamos explicar depois, eu vou explicar depois, nós não, né? Eu e Deus. Eu vou explicar para vocês depois o que é uma operação de tratamento, né? Falar todos os verbos, né, que a lei diz, mas basicamente qualquer coisa, gente, que a gente fizer com um dado pessoal é considerado pela lei uma operação de tratamento. Então, coleta, armazenamento, compartilhamento, guarda, tudo, praticamente tudo. É difícil você dizer uma coisa que você faça com dado que não seja considerado uma operação de tratamento. Mas a gente vai falar especificamente de todas as coisas, né, as hipóteses que a lei dá lá num artigo específico. E essa operação, ela pode ser realizada por uma pessoa física ou jurídica, pode ser uma empresa pública, ou seja, um órgão da administração ou uma empresa privada, independente do meio, que a gente já conversou sobre ele ser digital ou físico, que também ela se aplica nas duas situações, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Porém, é desde que, e aí nós vamos para as circunstâncias, tá? Quais são as circunstâncias aqui? Deixa eu só passar meu canetinha aqui, perdão. Bem, primeiro, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Eu vou falar sobre casos reais para vocês poderem entender o que a lei quer dizer quando ela fala isso no inciso 1. Então, às vezes, imagina uma situação assim. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu alugo patinetes lá em Nova York. Ou seja, eu tenho uma empresa, mas na verdade eu não faço nenhuma operação física de venda, de nada, aqui no Brasil. Eu faço essa operação para a população de Nova York. Eu peguei, comprei um montão de patinetes e coloquei lá em Nova York. O que acontece? Apesar de a operação financeira acontecer em outro país, né, em outro local, eu acabo tratando os dados aqui no Brasil. Por quê? Porque eu tenho lá minha infraestrutura, minha empresa está instituída aqui, eu às vezes recebo, coleto dados, faço emissões fiscais, ou seja, eu acabo tratando o dado aqui no país, ainda que essa operação seja internacional, ainda que a minha empresa não esteja operando para um usuário final no território nacional. Toda vez que essa operação de tratamento acontecer dentro do país, vai se aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? A atividade de tratamento tem um objetivo de oferta ou fornecimento de bens ou serviços. Bem, aqui a gente pode imaginar uma situação inversa. Imagina uma empresa que ela não tem sede no Brasil, ela não é brasileira, ela só tem aqui um site, um aplicativo, um e-commerce, uma coisa qualquer que não é sediada no Brasil, mas para ela realizar uma oferta de bens ou serviços para o público brasileiro, ela acaba fazendo um tratamento de dados com as pessoas aqui do território nacional. Sempre que isso acontecer, e a gente conversou também um pouco sobre o fato de que sempre que a gente tiver uma oferta, ou seja, um ganho financeiro com o uso dos dados, também nessa hipótese se aplica a LGPD. E os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Bom, aqui é só uma situação de coleta. Então imagina que eu
sou uma brasileira e vou fazer uma viagem para Tailândia. E lá na Tailândia eu quero já deixar comprado alguma coisa, um item, ou de repente comprar um ingresso para um show ou para um mergulho que eu quero fazer lá na Tailândia. Olha só, a empresa ela não tem uma representação aqui na Tailândia, aqui no Brasil, perdão, na Tailândia ela tem, né? Ela não tem uma representação aqui no Brasil, o site é um site tailandês, mas eu estou enviando as informações, por exemplo, dessa reserva de mergulho a partir aqui do Brasil. Ou seja, eu estou fornecendo o meu dado, portanto está ocorrendo a coleta a partir do território nacional, apesar de que a empresa não tem sede, apesar de que o serviço não será prestado aqui. Bem, também nessa hipótese incide a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É disso que se trata a aplicação material, que está tratada no artigo 3º. E nos seus incisos 1, 2 e 3, né? Agora nós já sabemos falar, vamos sempre falar, porque nós sabemos todo o conteúdo interno da lei. Bom, consideram-se coletados no território nacional os dados cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, por exemplo, esse caso que eu dei da página na Tailândia, se eu tivesse feito isso com o meu IP, com a minha conexão de internet lá na Tailândia, aí não incidiria a lei. Por quê? Porque eu estou fazendo a entrega do dado fora do território nacional, ou seja, não estou nem sequer entregando o meu dado para coleta dentro do território nacional. Se eu fizesse isso lá da Tailândia para um site tailandês, para um serviço tailandês, aí não se aplicaria, mas quando a coleta acontece no território nacional, em regra, sempre vai incidir a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora nós vamos falar quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu falar para vocês quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, não significa que não existam outras leis, tá? Provavelmente outras leis se aplicam àquelas determinadas operações. Não é o caso de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, apenas isso, tá? Primeiro, tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. Ai, meu Deus, o que é isso? A minha avó, Helena, ela tem um caderno na casa dela, um caderno, é tipo aquelas agendinhas, né, com o nome A, Z, assim, né? E na agenda ela tem o nome da amiga dela, dos amigos, né? O nome da amiga, a data do nascimento, o telefone, o endereço. Ela tem um catálogo de dados pessoais ali, naquele caderninho telefônico dela, que é físico ainda, né? Escrito com a letrinha linda dela lá. Esse caderno da minha avó, ele é um inventário, ele é um repositório de dados pessoais. Só que minha avó, para que ela usa o caderno? Ela usa para ela lembrar do aniversário das amigas dela e para ela ligar, para ela poder falar, para ela poder dar parabéns, para ela poder se comunicar com as amigas dela. Ou seja, veja, essa é uma atividade de tratamento que não tem um fim econômico, ela é exclusivamente para um fim particular. Quando isso ficar caracterizado, a pessoa não precisa se preocupar, a minha avó não vai precisar se preocupar em adequar a agenda dela à Lei Geral de Proteção de Dados, porque afinal ela está usando isso para um fim particular. Agora, na outra aula eu comentei com vocês, sabe a amiga que vende os produtinhos pra gente, as roupas, né? A mulherada faz muito isso. Bom, essa amiga já precisa tomar um certo cuidado em proteger os dados das suas clientes. Afinal, apesar de ser um uso pessoal, né, de uma pessoa física, ela tá tendo ganhos financeiros com aquela operação. Então, sempre que isso acontecer, é preciso olhar e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Minha avó, não dei o play na minha avó mais cedo. Realizado exclusivamente para fins jornalísticos e artísticos. Bom, gente, eu vou contar assim um exemplo da vida real que vocês vão entender rapidinho. Imagina certos políticos corruptos que o jornal fala sobre investigações, sobre processos, e eles passarem a clamar que os dados pessoais dele, o nome dele não seja publicado em um jornal porque fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Não funciona assim, né? Lembra que nós falamos sobre a questão da liberdade de expressão, de as pessoas poderem falar. Então, quando realmente a divulgação de uma informação ela tem esse viés, esse conteúdo jornalístico,
Em tese, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não significa que o dado da pessoa possa ser desrespeitado. Não significa. O que é que acontece? Não é em tese não, tá? A lei não se aplica nesse caso, mas veja, se uma instituição jornalística, um jornal, uma mídia qualquer, ela chegar a causar prejuízos a uma pessoa, ela vai ter que responder sobre isso em outros tipos de indenização civil, né? Assumir responsabilidade civil. Por exemplo, se ela colocar o nome lá de uma pessoa e difamar ela, fizer uma denunciação, assim, uma denúncia que é mentirosa, uma calúnia, enfim. Nessas situações, a pessoa vai poder recorrer a certas medidas judiciais que vão proteger. Mas, de qualquer forma, quando se trata de notícias, de informações jornalísticas e artísticas, aí não se aplica, em particular, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Fins acadêmicos. Essa questão dos fins acadêmicos, ela diz respeito a estudos e, principalmente, vamos imaginar aqui um estudo científico, por exemplo, tá? De novo, nada quando você fala nessas exceções da Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo ali é um cheque assinado em branco que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não funciona nunca assim, tá? Sempre tem que, assim, verificar se existe um equilíbrio entre a utilidade e a necessidade daquele estudo e a divulgação do dado tal qual ele está proposto ali. Quando a gente fala de fins acadêmicos, de estudos científicos e coisas dessa natureza, a tendência é que o dado da pessoa não seja divulgado ali, de uma maneira cravada, sabe? Para ficar realmente identificado uma pessoa. Então, o que se recomenda numa situação como essa? Que o dado seja anonimizado, pseudonimizado, que sejam utilizadas estatísticas. Então, exemplo, é um estudo científico a respeito de endometriose nas mulheres. Então, o que se recomenda que esse estudo, que ele seja divulgado? De que forma se recomenda? Olha, verificamos que os casos de endometriose são mais recorrentes em mulheres de 35 a 45 anos, ou no período tal, entendeu? Assim, e dando características a respeito das pessoas que não sejam efetivamente capazes de identificar. É preciso, para chegar a identificar uma pessoa, que exista uma muito boa justificativa para ter lá realmente um dado de uma pessoa específica. Isso precisa ter um motivo bastante relevante, porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando se fala em tratamento de dados é que se houver uma forma de você tratar dados com a menor exposição possível do titular, isso sempre deve ser buscado, sempre deve ser feito, tá bom? Nós vamos falar também sobre uma exceção que é a segurança pública, a defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão. Essas atividades, elas realmente são previstas em outras leis que estão fora da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse aqui é um assunto que tem uma delicadeza, uma sutileza, então daqui a pouquinho eu vou voltar nele para explicar alguns detalhes para vocês. Mas também é uma exceção, a LGPD não se aplica quando a gente está falando disso, ou seja, olha, uma troca de informações para a gente descobrir que existem crimes como tráfico de drogas, qualquer infração penal, na verdade, né? O Ministério Público, as delegacias de polícia, provavelmente elas vão ter acesso a qualquer dado que eles solicitarem, porque, enfim, eles estão investigando crime. E quando a gente fala disso, é claro que aí nós estamos falando de um interesse público que, em alguns casos, ele se sobrepõe ao interesse do indivíduo, né? A segurança nacional, a segurança pública, a defesa nacional, atividades de investigação, elas visam coibir as práticas criminosas. Então, é natural que isso seja tratado de uma maneira diferenciada e protegido por outras leis. Mas a gente vai voltar porque tem uns detalhezinhos que é muito importante vocês saberem que tem, tá? Ou dados vindos de fora do país que não sejam objeto de comunicação ou uso compartilhado com agentes brasileiros. Isso daqui, gente, é uma hipótese muito específica e ela tá lá na lei por quê? Porque hoje em dia existem muitas empresas que elas oferecem o serviço de armazenamento de dados. Vocês devem ter escutado falar que tem as empresas que dizem assim, os meus dados estão na nuvem, tá tudo na nuvem, tá tudo na nuvem, né? Como é que funciona a nuvem, minha gente?
A nuvem nada mais é do que uma empresa que vai lá, aluga um galpão, coloca 120 mil servidores lá dentro do galpão, coloca uma infraestrutura toda lá de cabeamento, de ar-condicionado, ou seja, ele tem uma mega estrutura de servidor e essa estrutura ela fica fora da sua empresa. Então a gente diz que ela está em cloud, na nuvem. E existem empresas brasileiras que oferecem esses serviços, né, que a gente chama de storage, né, em cloud, para empresas de fora do Brasil. Para que essas empresas não tenham que ficar aplicando todas essas camadas de segurança, quando uma empresa internacional apenas acomoda os seus dados dentro dessa infraestrutura, bem, aí nesse caso não vai se aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Veja, é um caso que é bem pontual, bem específico, porque nesse caso o dado não está sendo aberto por uma empresa brasileira, ele não está sendo utilizado, ele apenas está ali dentro de um armazenamento de um grupo de servidores, que é um serviço específico de cloud. Ele só fica ali guardado, ninguém olha, ninguém compartilha, ninguém trata, ninguém usa para nenhuma finalidade, ninguém manda um e-mail marketing para o cara que está lá com o dado armazenado, tá? É uma situação bastante pontual, bastante específica e que se justifica quando a gente volta pensando lá naquela questão dos nossos fundamentos. Lembra, né, que a questão do desenvolvimento econômico e tecnológico, ela é um dos fundamentos? Pois é, para a gente não atravancar esse desenvolvimento, foi importante colocar esse artigo aqui. Essa é uma situação em particular em que o dado fica lá estático com uma finalidade específica de armazenamento. Realmente faz sentido que não se faça sobre esse tipo de operação todas as exigências que existem na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui os exemplos que eu estou falando. Qualquer coisa vocês me mandam umas críticas aí nos comentários. Gente, por que eu quero falar com vocês sobre essa questão aqui da segurança e defesa nacional, tá? O que mais a lei vai falar sobre isso? Ela vai falar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão regulador, que a gente ainda não conversou a respeito dele, mas quando eu for falar para vocês da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que ela é? Lembra do negócio do Código de Defesa do Consumidor? Então todo mundo sabe o que é o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe o que é o PROCON. O PROCON é o lugar onde a gente vai reclamar os nossos direitos lá como consumidores. A Autoridade Nacional é o PROCON do titular de dados, é lá onde vão ser feitas as fiscalizações, as investigações, é lá que a gente vai ter o direito de reclamar a respeito de empresas que não respeitam os nossos direitos enquanto titulares. Essa mesma autoridade nacional, ela ficou responsável por uma série de atos, né, que visam regulamentar, ou seja, dar um pouco mais de esclarecimento a respeito de certos temas da lei. E um deles é esse, tá? Ela deve emitir opiniões técnicas e recomendações para esses casos de segurança pública e solicitar aos responsáveis a emissão de um documento que se chama Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Muita calma nessa hora. Hoje nós não vamos falar hoje sobre o relatório de impacto à proteção de dados, porque esse é um tema muito grande e vai ter uma aula bem grande falando somente a respeito disso. Mas o que vocês precisam saber fundamentalmente hoje, nesse comecinho, é que toda vez que a gente tem dados que possam acarretar em riscos relevantes para o titular, né, toda vez que a operação de tratamento possa causar um risco relevante para o titular, precisa ser feito esse relatório. O objetivo desse relatório é dar uma olhada na volumetria dos riscos que estão ali sopesados e tentar mitigar, diminuir ou até extinguir esses riscos dentro da operação de tratamento. Tá? Então, a Autoridade Nacional ficou aí de emitir essas opiniões técnicas. Isso é o primeiro ponto que tem uma ressalva lá na lei. E o segundo é que esse banco de dados que diz respeito à segurança nacional, defesa, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão, ele só pode ser tratado por uma empresa privada, por uma empresa pública, por uma empresa privada com 100% de capital público, tá? Esse capital não pode, essa empresa não pode ser fora dos órgãos públicos. Tem que ser uma empresa pública, ou seja, tem que ser o Ministério Público, tem que ser uma autarquia federal, tem que ser a polícia, tem que ser realmente um órgão que esteja ali para atender a um relevante interesse público, tá?
Essa é a única hipótese em que isso daqui pode acontecer. Como sempre, eu queria trazer para vocês uma situação aqui que é muito, muito peculiar a respeito da segurança pública. Por quê? Essa questão sempre da gente falar da conscientização a respeito das coisas que acontecem, tá? Nem sempre, apesar de a gente estar falando de uma empresa pública, da polícia, das delegacias, do Ministério Público, etc., né? Nem sempre o uso do dado vai acontecer de uma maneira justa, correta e legal. E daí vem essa enorme importância de a autoridade nacional realmente regulamentar o uso desses dados. Hoje, como uma liçãozinha aqui, para vocês terem um conhecimento adicional e uma conscientização adicional, eu queria muito pedir para vocês assistirem um pequeno documentário, é um documentário muito pequenininho, tem menos de 10 minutos, tá? Ele se chama, e eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, O Reconhecimento Fotográfico e os Direitos Digitais. Esse documentáriozinho foi feito por aquela escola de privacidade, que também é um instituto de pesquisa, que eu falei para vocês há alguns vídeos atrás, o Data Privacy Brasil. E é super importante vocês assistirem esse documentário rapidinho como um complemento dessa aula, porque é importante a gente entender as consequências nefastas do uso indevido dos dados das pessoas, tá? Nesse documentário vocês vão ver a história impressionante de um rapaz que é um motoboy e que ele já foi acusado 7 vezes de crimes que ele não cometeu porque ele teve a foto dele divulgada dentro de uma delegacia de polícia. E vocês vão ver que o Data Privacy Brasil, que eu, como disse para vocês, eu sou puxa-saco deles porque eu realmente acho que eles são a top instituição de privacidade aqui no Brasil, eles estão ali realizando algumas ações para diminuir essas ocorrências, impedir que elas ocorram dessa forma e que, enfim, né, o ser humano seja prejudicado pelo uso indevido de dados. Então eu recomendo vocês assistam esse documentáriozinho aí em complemento a essa aula. E com isso, meus queridos e minhas queridas, nós atravessamos aqui o artigo 3º e 4º da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos seguir na nossa jornada até o último, até a gente ter aqui o Privacy Flix, que qualquer pessoa, seja ele interessado em trabalhar na privacidade, seja interessado em conhecer seus direitos como titular, possa dar um play e conhecer tudo sobre essa lei incrível, maravilhosa e que vai fazer muita diferença na vida de todos nós. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, obrigada por estar aqui. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, chama mais gente para fazer parte aqui do da minha página, para poder compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas, para que essa mensagem chegue aí em todos os lugares onde esse assunto interessa, tá bom? Obrigada, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!